que eu não estou recebendo aqui com muita alegria. Quero agradecê-lo mais uma vez pela gentileza, pela maneira sempre atenciosa para conosco aqui da Rádio Cidade. Doutor Rafael Pisolato. Doutor Rafael Parisotto. Parisotto, perdão. Eu não sei onde que eu botei essa palavra na minha cabeça. Doutor, que alegria ter o senhor aqui. Para nós é uma honra a gente poder abrir espaço. O Ministério Público, que já há um bom tempo vem falando como que o Ministério Público mudou, né? Os integrantes hoje mais acessíveis, participam, são convidados, participam de programas de rádio, internet, televisão. Antigamente era uma dificuldade tremenda. Não gostaria, não quero falar, não tem interesse, só fala através de nota da assessoria do Ministério Público de Belo Horizonte. Hoje não, graças a Deus as coisas mudaram para melhor. Porque a oportunidade de você que tem do outro lado tirar suas dúvidas, fazer pergunta para o promotor. Então, assim, é muito bacana, doutor. Muito obrigado mesmo. Nós estamos felizes com a presença do senhor aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia aos ouvintes. É eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui prestar contas do nosso trabalho. Nós tínhamos combinado que uma vez por ano eu vim aqui prestar conta do meu trabalho. Então, já que nós tínhamos alguns temas aqui que estavam sendo demandados aí, eu achei que a oportunidade era essa. Então, na verdade, eu me convidei, né? Então, eu que tenho que agradecer. E também parabenizar a tua audiência, né? E estamos sempre à disposição. Ô, doutor, eu vou começar uma pergunta bem básica, porque o que a gente vê e tem visto na história do Brasil, principalmente de uma década para cá, é o Ministério Público Estadual e Federal, no caso o MP, Ministério Público, MPF, né? É de uma ação muito rigorosa no combate à corrupção, às coisas erradas no Brasil. O discurso de quem o Ministério Público consegue pegar ou denunciar é de que é perseguição, que o Ministério Público é implacável, que o Ministério Público não gosta do partido tal, ou não gosta do político tal, o que é uma grande mentira. Porque a gente vê que o Ministério Público tem denunciado ao longo dos anos todos os lados, né, todos envolvidos. Então eu queria que, de uma maneira bem didática, o senhor falasse para quem está nos ouvindo qual que realmente é a função do Ministério Público e a função do promotor público. Bom, vou tentar responder aqui com as minhas palavras de uma forma simples. O que acontece? A gente sabe que, historicamente, os crimes do colarinho branco nunca foram bem apurados, investigados e punidos no Brasil. Então a legislação veio e foi modernizada, com base em recomendações de tratados internacionais. Então veio o acordo de colaboração premiada, veio técnicas modernas de investigação, o que permitiu, né, que o Ministério Público, que tem a titularidade da ação penal, é o órgão incumbido do Estado de processar, investigar, processar e buscar a punição dos corruptos. Então, o nosso papel primordial, o nosso DNA é esse, é o criminal, é o combate à corrupção, que também se desdobra na improbidade, se desdobra no combate ao desvio do recurso público, etc. Então, o Ministério Público tem essa função, criminal, improbidade, e nós somos os titulares. A gente que investiga e a gente que busca a punição. Então veio uma legislação nova e com base em tratados, em que o Brasil aderiu, em que se comprometeu em combater a corrupção. E de lá para cá, então aconteceu a Lava Jato. Né? Então aconteceu a Lava Jato, de uma forma como ninguém imaginou. Os grandes barões aí da política foram punidos, a corrupção foi descortinada, se sabia que existia, mas nunca ninguém tinha visto o monstro, né? Então ele está aí, e claro que quem é punido, quem é investigado, sempre tenta transformar aquilo num crime político. Não, mas foi um crime político, mas não é. Todo mundo sabe, está aí na internet, os processos, inclusive, foram públicos, em que o que houve lá foram suborno. Houve quem pagou e houve quem recebeu por favores e desvio de recursos. Então não houve nada político do Ministério Público, os promotores não ganham nada com isso, os promotores a nível estaduais e os procuradores da República não ganham nada com isso, na verdade ganham incômodo,
Na verdade, dentro do Ministério Público, o patrimônio público é um patinho feio, porque a gente trabalha muito e não vê um resultado bom. Então, a partir da Lava Jato, o que aconteceu? Houve um retrocesso. A gente deu um passo para frente e 10 para trás. Veio a nova lei de improbidade, praticamente esvaziou o combate à improbidade administrativa, dificultou muito o trabalho. Vocês vão ver agora que vai demorar muito tempo a gente conseguir novas punições por atos de improbidade. Questão criminal também, uma série de legislação, o pacote anticrime virou a favor do crime. Então, houve um retrocesso, mas é normal, a história mostra que em certos momentos políticos, quem tem o poder, que são, né, os políticos, acabam mudando a legislação, enfraquecendo, mas também não adianta, como diz um grande jurista brasileiro, Edilson Mogeno Bonfim, não adianta um canhão na mão de um covarde e um corajoso com canivete às vezes consegue uma revolução. Então não adianta a gente reclamar dessas mudanças legislativas, temos que continuar trabalhando e dando trabalho para aqueles que fazem mau uso do dinheiro. Pois é, mas o senhor, quando optou por prestar o concurso para o Ministério Público, quando o senhor ainda na função de advogado, o senhor pensava diferente que se chegasse ao Ministério Público que pretendia fazer algo diferente e agora, como promotor, vê que não é possível? Tem essa frustração na profissão do Ministério Público, do promotor? Sem dúvida, tem frustração. Por quê? Quando o seu trabalho é desmontado todo dia, até isso a psicologia mostra, bola como uma criança de montar um brinquedo e tu desmonta na sequência, ela chega um momento que ela não quer mais continuar. Então, o que acontece? A gente cai e levanta, a gente combate, mas não podemos desistir, porque a gente sabe que foi essa luta constante, diária, dos promotores que passaram, enfim, da imprensa, de todos os atores sociais, né? É que a gente conseguiu mudar o paradigma. Antes nós não punia ninguém, a gente conseguiu punir muita gente, inclusive as maiores autoridades do país. E eu acredito que a gente está passando por um momento ruim, mas vai mudar. Isso vai ter novamente ali na frente uma reviravolta, vão ter novas leis, novas pessoas e vamos voltar a combater com força a corrupção. Esse discurso de que tirar o poder do Ministério Público, a categoria, isso preocupa? Esse discurso político, que nós temos que dar limite ao MP, preocupa? Constantemente nós estamos sofrendo tentativas de intervenção, né? Agora teve aquela PEC 5 em que eles queriam alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público para os políticos controlar porque o Conselho Nacional do Ministério Público é ele que pune os promotores, é ele que escolhe membros que vão participar de comissões que vão apurar. E, enfim, por exemplo, os membros da Lava Jato foram julgados pelo Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público e acabaram alguns sendo punidos até por criticar o Supremo, por criticar o Congresso. Foram punidos basicamente por criticar essas decisões que esvaziaram a Lava Jato. Enfim, então é claro que a classe política tem tentado controlar o Ministério Público, enfraquecendo as suas funções, que hoje a nossa principal poder é a independência funcional. Né? Então, por exemplo, a gente tem garantias que não é do promotor, é da sociedade. A independência funcional, eu faço aquilo com base no que eu entendo como correto, né? Não com base em fatos e provas. E eu tenho inamovibilidade, por exemplo, uma garantia que o promotor tem, o juiz tem. Por quê? Porque senão um político local que eu estou incomodando vai lá na minha corregedoria e tira eu daqui. Essa garantia é minha? Não é minha. É da sociedade. Isso é para que pessoas poderosas não consigam ter interferência política no órgão. As grandes conquistas, né? Ao longo dos anos. É uma conquista constitucional, desde a Constituição de 88. Então nós temos algumas garantias que não são do promotor, são da sociedade. No momento em que isso for retirado, acaba que quem perde é a sociedade. Eu não vou perder, eu vou ter menos serviço, eu vou ter menos trabalho, mas isso é ruim para a população, não é para mim. Eu vou continuar tendo meu salário, meu trabalho, menos trabalho, na verdade, mas não é isso que eu quero. Eu quero conseguir fazer o meu trabalho, que meu sonho era... É vocação, podemos dizer assim, por ser promotor de justiça, é uma vocação? Além do interesse financeiro, de uma posição social,
Tem essa questão de vocação também? Eu entendo que sim, na minha opinião eu tenho que sim, né? É claro que é difícil a gente falar sobre a gente mesmo, né? Mas eu entendo que a minha vocação era essa. Eu tive até a oportunidade de fazer concurso de juiz, concursos de outras áreas, mas eu sempre foquei no Ministério Público. Eu já era promotor aqui em Minas Gerais e eu fui convocado para fazer a penúltima etapa de juiz no Rio Grande do Sul. Tinha mais vaga do que candidato. Eu não fui fazer, porque eu, em termos de profissionais, o meu sonho sempre foi ser promotor. Então eu tive oportunidades de fazer outras áreas do direito, né, com outros concursos, mas o meu foco sempre foi o Ministério Público. Tanto que eu fui estagiário do Ministério Público, eu fui servidor do Ministério Público, analista, e hoje eu sou promotor. E eu acho que eu não me vejo em outra função a não ser essa. Doutor, só para a gente, essa introdução, as pessoas poderem conhecer um pouco fora dos assuntos que seremos debatidos, existe, não sei se é falácia ou discurso, de que o Ministério Público administra os municípios, intervém demais, opina demais, determina demais a atividade do Executivo, por exemplo. Arcos, vamos dar um exemplo de Arcos. O que o senhor acha sobre isso? O Ministério Público administra a cidade, o Ministério Público não deixa o prefeito trabalhar, o Ministério Público não deixa a Câmara trabalhar. O que o senhor acha sobre isso? Na verdade, o Ministério Público é um parceiro do município, na minha opinião. A gente dá segurança jurídica para o município, a gente fomenta algumas soluções. Em alguns pontos que há divergência, a gente acaba tendo essa discussão jurídica que às vezes acaba no judiciário, né? O que as pessoas não sabem é que 99% das denúncias que chegam no Ministério Público contra a administração, a gente arquiva. A gente pede informação, o município explica e a gente arquiva. Só que essa parte, ela é esquecida, né? O que se fala é aquilo que há divergência. Então a gente vai discutir alguns pontos aqui, por exemplo, hora extra, insalubridade, Santa Casa. O que a gente vai ver? O Ministério Público não está administrando o município. O Ministério Público está dizendo que aquilo está errado. Com base na lei e com base nas provas que a gente tem. A gente não está dizendo para o município não pague hora extra, não pague insalubridade. A gente está dizendo pague da forma correta. Então eu não acho que a gente administra o município. Em nenhum momento a gente dá uma ordem para o prefeito. A gente faz algumas recomendações, alguns acordos, e quando não há uma convergência de opinião, a gente entra com um processo e o juiz decide. Agora, tanto não decide que o prefeito, raramente ele faz um acordo com a gente. Ele fez um acordo agora com relação às horas extras. É o primeiro que ele fez. Ora, qual é a situação que o promotor deu ordem para o prefeito, que decidiu alguma coisa em lugar do prefeito? Então isso é uma falácia, porque eles não querem que a gente incomode. Querem ficar, né, decidindo conforme a opinião pessoal do gestor. Mas enfim, goste ou não, esse é o nosso trabalho. Quando chega uma notícia de irregularidade, a gente é obrigado por lei a apurar. Então a gente não faz porque gosta, a gente faz porque é obrigado. E também só incomoda quando a gente entende que está errado. Então vou começar por aí então. A Procuradoria do Ministério Público, eu só pode até me dar dados, falar um pouco mais, pelo conhecimento do senhor, a respeito que a Procuradoria do Ministério Público parece que sugeriu que não fosse feito alguns cargos da Prefeitura, cargos que eram ocupados de forma comissionada, e eu entendi que deveria ter um concurso público. O Ministério Público fez essa recomendação, o senhor mesmo recomendou, o senhor esteve na Câmara, parece que conversou com os vereadores, mas voltou a lei foi derrubada, o Legislativo derrubou, voltou agora, doutor, e foram contratados, deu a possibilidade do Executivo contratar mais 29 pessoas em diversos cargos sem concurso público. O senhor continua? Qual que é a recomendação que hoje o senhor manteve, ou o senhor entendeu que foi legal essa lei aprovada pela Câmara? Bom, em relação a esses cargos de confiança, né, então, para o ouvinte entender, o que aconteceu? O Ministério Público, promotores que passaram aqui, entenderam que uma lei que criou 55 cargos de confiança, vamos chamar assim, a gente chama comissionados, que só podem ser de direção, chefia e assessoramento, que é aqueles de livre nomeação, que o prefeito nomeia conforme pessoas de fora da administração, que ele pode colocar sem concurso público. 55 cargos deles não se encaixavam nesse conceito de direção, chefia e assessoramento.
Então, o que o promotor fez? Não cabe a ele aqui no primeiro grau entrar com um processo contra a lei. Se entra com o processo no Tribunal de Justiça. E quem entra é o Procurador-Geral de Justiça. É o chefe do Ministério Público. Então ele representou lá para a Procuradoria e entraram com uma ação. Lá nessa ação direta de inconstitucionalidade, eles disseram que esses 55 cargos eram nulos. São inconstitucionais porque não são de direção, chefia e assessoramento. Quando diz que é nulo, ele retirou esses cargos do sistema. Não precisa uma lei para tirar, como foi encaminhado, né? Já estão retirados do sistema. E o tribunal deu 1 ano para o prefeito regularizar. Então, o que seria regularizar? Olha, se precisa dos cargos, faça concurso, faça novos cargos para concurso. Aí o prefeito, o que ele fez? Encaminhou um projeto de lei para a Câmara, criando 45 cargos. Acho que, se eu não me engano, eu posso me enganar porque eu não trouxe os dados aqui, mas encaminhou um projeto de lei pedindo 45 cargos e novamente de comissão. E naquela época até a gente conversou, eu fiz até um áudio, eu entendia que a maioria deles era a reprodução dos que já existiam, só mudando um pouquinho as palavras e os nomes. Acabou que não passou na Câmara, foi rejeitado. Mas, na política, né, eles não desistem nunca, né? Pedra mole. Pedra mole, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí, então, o prefeito disse que precisava desses cargos e encaminhou um novo projeto de lei, agora com 29 cargos de confiança. Confesso agora nessa parte que esses 29 cargos, eu não fiz um estudo ainda detalhado para ver se eles são iguais àqueles 55. Está lá na minha mesa, eu já tenho a cópia das leis, o pessoal da Câmara já me encaminhou, tudo. Eu não tenho como dar uma afirmação aqui, isso aí é leviano em falar, não, são idênticos e então descumpriu a decisão do tribunal. Não, eu não fiz essa análise ainda. Mas está lá para estudar. Mas o que acontece? Eu vou representar pela inconstitucionalidade novamente por 2 motivos. Um é que a Constituição Federal e a nossa lei orgânica, tudo, eles dizem assim: você não pode repetir uma mesma matéria na mesma legislatura. Exercício, né? Mesma legislatura, no mesmo ano. No mesmo ano. Eles repetiram a matéria. Então, esse vai ser já um questionamento que eu vou fazer. Não cabe a mim, porque é uma questão de inconstitucionalidade, vou encaminhar lá para a Procuradoria. E a outra é o possível descumprimento da ADIM, né? Que ele teria repetido os mesmos cargos. Isso aí é uma... Mudado só o nome, né? Você faz um joguinho de palavras ali. De assessor passa para diretor. É claro que essa análise eu não fiz ainda, mas assim, é muito fácil de... Você cidadão comum, é muito fácil de ver. Olha só, Tadeu. Quem que eram os 55 que estavam lá? Acho que confundi um pouquinho. Olha só, você pega os 55 que estavam lá e pega os 29 que entraram de novo. São os mesmos? Se for os mesmos, já é um indício muito forte de que se repetiu, né? Mas só tem uma certeza, de uma regularidade já tem. Ter colocado no mesmo ano o projeto 2 vezes. No meu entendimento, sim. É claro que eles mudaram um pouquinho as palavras, mas eu entendo que é o mesmo, eu entendo que houve essa violação dessa norma constitucional. E eu vou representar pela inconstitucionalidade. E quais são, no caso, o senhor representa contra a Câmara, contra o Executivo? Porque, na verdade, o presidente da Câmara, a mesa diretora, aceitou o projeto e botou em votação. No caso, a Câmara, ela passa a ser cúmplice de uma improbidade administrativa ou não? Não é uma improbidade administrativa, porque, como eu te disse, hoje a lei de improbidade administrativa ela é um tipo muito fechado. É só aqueles casos previstos na lei e esse caso não... Seria o quê, então? Seria uma inconstitucionalidade. Aí eu vou encaminhar para o tribunal para a Procuradoria-Geral fazer essa análise e, se for inconstitucional, ela vai fazer uma outra ação. Se for um descumprimento da ação direta, eles fazem o que a gente chama de reclamação constitucional. E daí cabe a eles... Torna-se nula se for considerado que descumpriu a decisão ou que é inconstitucional. Pois é, no caso das pessoas que estão trabalhando, recebendo, elas podem ser penalizadas ou não? Vamos supor que daqui a 30 dias, 90 dias, 1 ano, pessoal, essa lei não tem que ser nula porque contrariou isso, aquilo. Olha, a pessoa não. A meu ver, não, porque ela recebeu de boa fé, né? Ela está trabalhando, quem cometeu algum erro aí foi o gestor que criou de novo o mesmo cargo, que pagou, então a gente tinha que apurar essa conduta dele, mas eu acho pouco provável que dê alguma sanção nesse sentido. E com relação à Câmara, a Constituição Federal, a nossa lei orgânica, eles prevê que o vereador ele tem imunidade com relação à palavra e o voto.
Então eu entendo que, embora talvez, né, aí já é uma questão que precisa estudar, mesmo que eles tenham descumprido, eles não teriam cometido nenhuma irregularidade porque a própria Constituição dá esse poder para eles. E eu não consigo vislumbrar uma conduta assim que descambia para uma questão criminal, uma improbidade. Não consigo enxergar. Tem que ver também o parecer jurídico da Câmara, né? Se o jurídico da Câmara foi favorável ou não a essa votação, essa apresentação desse projeto. O que a gente não tem conhecimento no momento. Mas, doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor, e de 2 assuntos que o senhor pode responder. Os servidores municipais estão nos ouvindo, e assunto que liga a Fumusa e também o pessoal que recebia insalubridade. O discurso, né, e a justificativa é que horas extras dos motoristas da Fumusa, que andam revoltadíssimos, inclusive parece ter um limite de 40 horas, e um deles me mandou uma mensagem dizendo que às vezes está no meio do caminho, sentido, por exemplo, cidade de São Paulo, lá em Barretos, para levar algum paciente para o tratamento do câncer, no meio do caminho já deu as 40 horas extras. E ele passa, na opinião dele, a trabalhar de graça para o município. Então eles estão revoltados. E a justificativa para não pagar é que o Ministério Público não deixou. A mesma coisa em insalubridade e horas extras do pessoal do almoxarifado. O que o senhor tem a dizer sobre esses 2 assuntos que têm incomodado muitas pessoas? Bom, esse aqui então foi o motivo de eu ter vindo, né? Isso. Eu tenho atendido tanta gente lá na promotoria referente a isso que eu achei melhor a gente bater um papo aqui, né? E tornar público, né? Para a população que está acontecendo e também para os servidores. Bom, primeiro ponto. Ninguém é contra pagamento de hora extra, insalubridade, óbvio, isso é um direito constitucional. Eu também sou servidor público, eu também quero receber, né? O problema de Arcos na verdade, é 2. O primeiro problema é o seguinte: a questão é que o Ministério Público não sai por aí procurando o problema, né? A gente recebeu uma centena de reclamações e denúncias de irregularidades. Então é por isso que a gente começou a apurar, porque a gente tem o dever legal de apurar. Aí o que acontece? A gente fez um inquérito civil, que é uma investigação, e a gente descobriu que, primeiro, com relação às horas extras, vamos por partes, que horas extras. Hora extra a gente descobriu que se paga mais do que a lei permite, que são 2 horas diárias e 44 mensais. Para se ter uma ideia, por exemplo, na esfera federal tem um limite de 90 horas anuais. Anuais? Então, só para te ter um parâmetro. Então, se tem a legislação municipal que diz no máximo 2 horas diárias, no máximo 44 mensais. Que isso dá, se for somar o ano, dá umas 600 horas, né? E aí o que acontece? A gente descobriu que, primeiro, se extrapolava esse limite. E segundo, a gente descobriu que o controle das horas extras é inexistente. Porque para a gente pagar uma hora extra, para te ter uma ideia, dentro do Ministério Público a gente não paga hora extra para nenhum funcionário, e todos fazem hora extra, é porque é muito burocrático, muito difícil conseguir a autorização e os controles, sabe? Então, raramente a gente consegue essas autorizações. Aí o que acontece? Para pagar hora extra, precisa, assim, vamos simplificar um procedimento aqui. Precisa ter uma requisição do secretário da pasta lá, justificando. Precisa ter uma autorização do secretário da Fazenda dizendo, olha, tenho dinheiro. Precisa justificar explicando, eu preciso de hora extra porque no horário normal dele ele não consegue fazer esse serviço aqui. Então vai precisar executar essa hora extra em tal local para poder cumprir esse serviço. E depois prestar conta de que fez o serviço. Basicamente, assim, vamos simplificar. Precisa ter o pedido, precisa ter a análise e precisa ter a prestação de conta do serviço. Na administração de Arcos não existe nada disso. Pelo menos não existia. A maioria era feito informalmente. Tu pegava o cartão de ponto lá, olhava, tem hora extra aqui, então paga. Então, a gente identificou 2 problemas. A impossibilidade real de fazer a fiscalização. Então, né, porque é impossível fiscalizar, saber se o cara exerceu a hora extra mesmo. Qual seria essa atividade de hora extra? E a extrapolação dos horários, porque a lei permite no máximo 2 diárias, 44 semanais. Então, com base nisso, a gente fez uma recomendação para o município para adequar.
O que o município fez? Na verdade, tentou driblar a nossa recomendação. Criou um banco de hora extras. Na verdade, já existia, mas era para tentar driblar essa legislação. Como é que se fazia? Bom, o que passava de 44 horas, até 44 pagava. Acima de 44 horas, criava um banco de hora extras. O que é o resultado desse banco de hora extra? No final da rescisão do contrato, quando a pessoa é demitida, aí a pessoa ia ter um número X para receber. Ia virar um novo complemento. Isso. Entendeu? Isso. Aí o que aconteceu? A gente, então, fez uma recomendação para corrigir, né? E a administração, em vez de corrigir, fez um decreto driblando tudo isso. Aí eu fui na justiça. E na justiça, daí, o que aconteceu? A gente conversou e fez um acordo. Saiu um acordo para o município cumprir essas regras que a legislação municipal prevê. Aí vem a questão da justiça em alguns casos, né? Olha só, os motoristas, que é o caso que você me falou. A legislação municipal de Argos, ela não está adequada para a realidade dos motoristas da saúde. A legislação de Argos, ela prevê aquele horário comercial de trabalho. Das 8 às 12, da 1 às 18. Mas os motoristas trabalham de uma forma diferente. Essa legislação seria o quê, doutor, para as pessoas entenderem? É o plano de trabalho, diretor? A jornada de trabalho de certos profissionais, ela é diferente da nossa jornada que bate ponto ali no comércio, né? Seria o horário comercial. O nosso horário é comercial, basicamente, mas o deles não. Então, o que é melhor? Bom, por exemplo, como se faz em hospital, como se faz 12 por 36. Isso seja uma medida que mudaria, por exemplo, essa exigência de tantas horas extras. Entendi. Então, por exemplo, nós precisamos adequar a legislação municipal para determinados cargos, por exemplo, motorista, por exemplo, quem trabalha na saúde. Então, 12 por 36 já seria uma medida que ajudaria. Mas mesmo assim teria hora extra. Então, até 2 horas pode pagar, mas se não for possível, tem que modernizar a legislação. O que seria modernizar a legislação? Criar algum adicional para essa situação. Escala. Claro. E também precisa contratar mais gente, é óbvio, né? Eu não estou descartando essa questão de contratar mais gente. Horário, né? Agora, sim, com relação à jornada, que é uma das questões que o motorista aí reclamou, mas eu estou lá em Barretos e já extrapolou. É claro, a legislação nossa não é adequada para o caso dele. Nós precisamos adequar. Será que através de lei? Legislação, lei. Porque o cara fez o concurso para uma realidade, precisa fazer uma reformulação. E o município já tem aí uma empresa, já vem mexendo no estatuto, já vem... Então eu acredito que precisa sentar e estudar uma forma de adequar a legislação para a realidade deles. Parece, então, aparentemente, uma coisa simples de ser resolvida. Sim, é uma questão política. É uma questão... Interesse, né? O Ministério Público tem uma função. Tá errado, não podemos aceitar. O município agora precisa encontrar a solução. Se eles querem que eu dou a solução, aí cai naquilo que você vai. Eu estou administrando o município. Eu não quero dizer o que tem que fazer, mas eu estou dando algumas soluções. Por exemplo, adequar a carga horária, a jornada, criar um adicional. Tem casos que tem que pagar também diária. A diária não exclui a hora extra. Então, quem tem que encontrar a solução? Quem foi eleito para isso? Eu estou apontando o problema. Eu não posso apontar a solução porque eu não fui eleito para isso. Bom, o pessoal da FUMUS está nos ouvindo, os motoristas têm certeza que a maioria, ou se não todos, né? Que alguns estão viajando, mas boa parte estão nos ouvindo. Que o doutor está acabando de dizer aqui, o representante do Ministério Público, dizendo o seguinte: está nas mãos do Executivo. A questão de resolver a situação de vocês depende de iniciativa do próprio Executivo. É de criar uma nova legislação, mandar para a Câmara aprovar, para ficar uma coisa dentro da legalidade. Não que o Ministério Público seja contra pagar diárias a mais, pagar mais, de maneira alguma. Pelo menos isso que eu entendi. Só que o Ministério, até mesmo, doutor, criando essa nova legislação, dá até segurança para eles, né? Questão de aposentadoria, dos ganhos, porque uma coisa quando é levada de qualquer jeito, no final, eles não podem ter os benefícios que poderiam ter dentro da legislação. Eu entendo que isso vai fazer justiça com a comunidade, que é quem paga os salários do servidor, né? Por quê? Porque realmente vai receber hora extra, insalubridade, quem merece. E não, às vezes, um interesse, né? Vou te dar uma hora extra porque o teu salário está muito baixo e aquela coisa toda. Você quer compensar, às vezes, de uma outra forma. Então, eu acho que o que o Ministério Público quer? Uma, que respeite o que está na lei. 2, que tenha controle. E 3, que modernize a legislação com relação àqueles que não se adequam à nossa legislação, né? O senhor chegou a ver alguma situação de que
a insalubridade era colocada no salário para poder ajudar a pessoa a ter um ganho maior? Chegou a constatar isso? É difícil a gente fazer essa afirmação, mas eu poderia dizer que sim. Dá para ver claramente que isso seria uma forma de melhorar o salário, vamos dizer assim. O que acontece? Vamos entrar no ponto de insalubridade, que é diferente de hora extra. Vou falar um pouco de insalubridade também. O que acontece? Com relação à insalubridade, a mesma lógica. A gente tinha um processo, umas denúncias de pagamento de insalubridade. Por exemplo, se pagava insalubridade para todo mundo que trabalha na saúde. Ora, mas não é todo mundo que tem direito à insalubridade. Como é que funciona a insalubridade? Precisa ter um laudo técnico que diga qual é o agente biológico, aquela coisa toda, qual é o grau de exposição, se usa equipamento de proteção. Então, o município pagava de uma forma sem laudo. Então, o que a gente fez? Uma recomendação para adequar. A gente deu um prazo para o município continuar fazendo do jeito que faz, mas fazer o laudo para adequar. E eu ouvi falar que o município não fez, ou fez o laudo ou não fez, e cortou de todo mundo, não sei o que aconteceu. Aí aqueles que merecem ganhar, estão dentro da situação, acabam também, foram prejudicados. Isso aí. E olha só, Tadeu, por que é importante o laudo? Olha só, não se paga insalubridade com base no cargo da pessoa. Vou te dar um exemplo bem simples, enfermeiro. Vou pegar enfermeiro aqui. O enfermeiro que trabalha ali no posto, que preenche relatório, tem direito à insalubridade? Em tese, não. Não tem contato nenhum com, né, assim, direto, né? Agora, o enfermeiro que está ali dentro da Santa Casa mexendo na barriga do paciente numa cirurgia, provavelmente tenha, né? Mas quem vai dizer isso é um laudo feito por um técnico de segurança do trabalho, que vai dizer qual é o agente, qual é o grau de risco, a exposição. Às vezes tem um equipamento de proteção que praticamente anula a chance de qualquer coisa, daí não paga. Às vezes a pessoa, mesmo tendo equipamento, tem o risco. Então não é nós que vamos dizer, é um técnico. Então é por isso que é imprescindível o laudo. Senão tem gente que trabalha lá só com computador e estava recebendo insalubridade. Até por isso que a gente foi para cima da administração para cobrar o laudo. O que acontece? Não cai nisso que você falou. Se dá hora insalubridade, às vezes, só porque o salário está muito baixo. Então, o salário dos servidores de Arcos é muito baixo. Precisa ser feito um aumento real, adequado, né? Para que não tenha esse tipo de compensações, né? E os benefícios do tipo hora extra, insalubridade diária, seja pago conforme a lei permite. De maneira justa, né? E para quem realmente faz e merece. Vamos fazer o seguinte, nós vamos um breve intervalo, nós vamos tomar uma água aqui e daqui a pouquinho o doutor volta a falar de outros assuntos. Fique ligado, nós estamos entrevistando o doutor Rafael, que é promotor de justiça aqui da comarca de Arcos, falando de assuntos aí de interesse da sociedade. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, agora são 9h20. Nós estamos entrevistando o doutor Rafael, promotor de justiça aqui da comarca de Arcos. Doutor, só para a gente voltar rapidinho, que parece que algumas pessoas ligaram o rádio depois que o senhor comentou sobre insalubridade e a questão do banco de horas do pessoal, dos motoristas da Fumosa. Essa questão agora do município, do executivo, tomar a dianteira, propor projeto para a Câmara para poder regulamentar. No caso das diárias, já da insalubridade, o Ministério Público já solicitou que seja feito um laudo para cada situação, doutor? Exato, podemos resumir assim, né? A questão das horas extras, teve o acordo judicial, né? Que a gente fez para corrigir o que não estava correto. E com relação à insalubridade, a gente fez uma recomendação para que o município faça o laudo para a gente saber quem tem direito e qual o grau, percentual, etc. Mas voltando a essa questão do banco de horas extras, que eu acho que o pessoal fez a pergunta e ele é complexo, então eu vou tentar fazer uma explicação simples aqui para ver se todo mundo entende. O que é o banco de hora extra do município de Arcos? Bom, o banco de hora extra é um controle manual que a administração tem, não é um sistema, não é uma coisa muito bem regulamentada, não tem regulamentação, é uma coisa mais informal, em que o pessoal do Recursos Humanos pegava os pontos dos funcionários e aquilo que excedia a carga horária, eles faziam um banco de horas. Até 44 horas mensais, que é aquilo que a lei permite, eles pagavam. Acima das 44 horas, que a lei proíbe, eles criaram um banco, que é aquilo que eu expliquei. Então,
o que extrapolou os 44 e a pessoa não recebia ou não gozava, virava um banco de hora extras. A lei não permite isso, ela permite no máximo 44 gozadas ou pagas. Então foi criado esse banco para contornar isso. E esse banco é um controle manual, não tem uma regulamentação, não tem um sistema. Então o Ministério Público questionou, né? Aí a administração nessas negociações explicou que havia muitos funcionários que fizeram horas a mais, que seria injusto eles perder, que tinha ponto biométrico. E por que também é ilegal? Porque, como eu disse, tem que ter um procedimento, tem que ter uma autorização prévia para fazer hora extra. Eu não faço porque eu quero, tem que ter uma autorização prévia, tem que ter uma justificativa e tem que ter uma aprovação e depois uma prestação de contas. Aí, por uma questão de justiça, então a gente entrou num acordo para não se perder tudo, para não se anular tudo. O que a gente fez? Aceitou no acordo em que o banco de hora extras retroagisse até maio, se não me engano, maio de 2021, que é quando o município fez um decreto regulamentando o pagamento das horas extras. Então, até maio de 2021, a gente concordou em aproveitar aqueles pontos, desde que respeitado 44 horas mensais, né, e comprovado através de ponto. Então, o acordo girou em torno disso. Então, vocês deu para entender. O banco de hora extra, então, ficou. E mas quem não concorda, que entende que foi injusto, que vai perder as horas feitas, aí vai buscar justiça. Entra na justiça e o juiz vai decidir. Agora, o Ministério Público e a administração, para respeitar o que está na lei, fizeram um acordo nesse sentido. E agora o município vai fazer uma regulamentação desse banco de hora extras, inclusive da transparência também para ele, para a partir de agora ele funcionar de acordo com a legislação municipal. A questão da insalubridade, ela pode voltar então a qualquer momento? Depende do município apresentar o laudo para cada atividade. Feito o laudo e o laudo dizendo que a tal atividade tem direito, tem que ser pago. Tá. Então, só para deixar claro, o MP não está proibindo absolutamente nada do município pagar ou deixar de pagar. Não, até porque a lei prevê esse direito, então eu não posso revogar a lei. O que eu estou pedindo é para respeitar a lei, né? Na verdade, paguem da forma correta. Só para não ter dúvida, porque sempre as coisas sobrecaem, a justificativa nunca de cá, né? A gente sempre procura fazer do lado de lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rogério Frias, membro aqui da bancada do programa Debate. Um abraço para o Rodolfo. Estou te cumprimentando, doutor Rodolfo, em Brasília, parabenizando o senhor pelo trabalho à frente do MP aqui no município. E o Rogério está falando aqui a questão da saúde. A demanda tem sido muito grande, né, doutor Rafael? De famílias sem recurso financeiro, na cidade nossa que não oferece, às vezes, uma cirurgia, um tratamento de média ou alta complexidade, e as pessoas ficam aqui esperando pela sorte de surgir uma vaga, de uma transferência. Essa demanda tem sido crescente no MP? Muitos casos. O que acontece, Tadeu? Aqui eu acho até que é uma herança represada da pandemia, né? Então essas cirurgias eletivas elas não ocorreram durante a pandemia. Aí agora que a coisa vai começou de novo, né? O Estado começou a fazer, o município também a se organizar. E o que acontece em Arcos? Nós vamos separar em duas questões. As urgências, que essas não podem esperar. Então essas é a culpa do Estado. O Estado muitas vezes não tem vaga, não tem leito, e a pessoa fica aqui aguardando na Santa Casa, no São José, e às vezes a situação é urgente. Então, nesses casos, o Ministério Público tem sido demandado e a gente tem tentado resolver com a central de leitos, né, ali de Divinópolis, tem tentado conseguir buscar vaga extrajudicialmente e se não consegue, a gente ajuiza ações, né? Então, o Ministério Público vai atrás para conseguir, porque é vida ou morte, então a gente não pode brincar com a vida das pessoas. Paralelo a isso, eu também, os advogados têm entrado, a defensoria tem entrado, todo mundo, né, quem tem condições tem buscado, porque no Ministério Público, tendo em vista o volume da demanda, às vezes acaba demorando um pouco, né? Aí tem a questão das demandas eletivas. O que são as eletivas? As eletivas é aquelas que não são urgentes. A pessoa não está vida ou morte, né? Ela pode aguardar. Só que a eletiva demora tanto que ela vira uma urgência às vezes, né? Isso. Com relação às eletivas, o Ministério Público tem um procedimento em que vem de forma coletiva tentando resolver esse problema da fila. Eu acho agora com a Santa Casa voltando a funcionar regularmente, inclusive esse mês eu sei que vai ter
cirurgias, o município repassou o dinheiro lá do subvenção, já tem médicos, vão começar cirurgias. Então aquelas cirurgias de baixa complexidade vai começar a andar em Arcos. Parece que o município já encaminhou a lista, então está começando a andar. E tem algumas cirurgias que, na verdade, o município tem que fazer o encaminhamento para as referências. Cirurgias de média e alta complexidade, por exemplo, cardíaca, por exemplo, ortopédicas. Aí esses casos dependem muito do Estado. E acaba que, às vezes, o Estado também lá não está andando muito bem. Então eu estou ainda tentando entender esse problema das cirurgias eletivas. Eu tenho um procedimento, estou investigando o que a gente pode fazer para ajudar essa fila das pessoas aqui de Argos a andar. Muita gente tem procurado a gente ali. Eu não tenho atuado de forma individual, mas de forma coletiva, porque às vezes tu atua num caso lá, tu fura a fila, né? Tu acaba passando na frente de uma pessoa que precisa mais. Então eu acredito que com a Santa Casa funcionando bem agora, já vai ter uma desafogada, o município e a Santa Casa estão se comunicando bem. Então eu acredito que as cirurgias mais simples vão começar a andar. E a gente tem que ver o que está acontecendo com o Estado, para onde tem que encaminhar, o que está acontecendo aí que essas cirurgias estão realmente represadas. Nós temos uma paciente com aneurisma e a família, inclusive a filha, entrou em contato conosco, família desesperada. Parece que o senhor tem uma notícia boa, o senhor já encaminhou esse pedido judicial para que seja resolvido? Eu estava falando aqui antes fora do microfone, né? Esse caso da dona Darcy, né? Não sei se eu posso falar o nome, mas agora eu já falei. Dona Darcy. Dona Darcy. Aí então, eu já tive essa demanda na promotoria, a gente tentou resolver extrajudicialmente, como eu falei, com a central de leitos. Não resolveu, eu ajuizei a ação e inclusive eu pedi bloqueio do dinheiro correspondente a essa cirurgia. Se o Estado não cumprir e o juiz determinar, a gente vai sequestrar o dinheiro da conta do Estado e fazer particular. Porque a pessoa está com aneurisma, está na Santa Casa ali, em estado grave, então não pode aguardar, né? Então a gente tem feito isso. Quando é criança e adolescente, eu até ajuizo as ações imediatamente. Quando é pessoas maiores e capazes, eu tenho encaminhado para a defensoria, para os advogados, para o fórum, porque a gente não consegue nem dar conta do volume de demanda que chega dessa natureza. Doutor, em relação a Santa Casa, o senhor comentou agora, as coisas tramitam dentro da tranquilidade, a impressão é boa, depois que o Ministério Público ajuizou uma ação, né, junto à Justiça, pedindo a intervenção judicial. As coisas, o senhor está confiante que as coisas vão dar certo e esse temor de fechar o único hospital de Arcos fica cada vez mais distante, então, para poder tranquilizar a população? Bom, então vamos começar do início, né? Então o que aconteceu? A gente sempre vinha conversando, desde que eu cheguei com a administração, para a gente melhorar o valor da subvenção para a Santa Casa. Porque hoje o município contribuía, né, com 1.200.000 ao ano. Isso é 100 mil ao mês. Em termos de saúde para um hospital é nada, vamos ser sinceros. 600 mil era para médicos de sobreaviso, 600 mil eram subvenções para gastos de rotina, assim, vamos dizer assim, conforme os planos de trabalho. Então, a própria provedora, a irmã Sandra, o próprio prefeito, eles diziam para mim, tem que entrar com uma intervenção. Aí eu nunca quis entrar. Por quê? Porque eu entendia que a intervenção com uma medida muito drástica, porque tu expulsa quem está lá dentro, tu invade lá dentro e tira quem tá lá, né? É isso que é uma intervenção. A gente sempre entendeu que não era o caso, porque geralmente intervenção é quando há corrupção, uma coisa muito grave, né? Mas havia aquela divergência entre a provedora, o prefeito, questões administrativas, questões políticas. E o prefeito foi lá e fez a intervenção administrativa. E eu não concordava pessoalmente, mas eu tinha esperança que podia ser uma solução, eu já tinha falado isso. Uhum. Mas no pouco tempo que aconteceu a intervenção administrativa, me parece que estava havendo um certo desvio de finalidade. Eu acho até porque, pela pressão social em cima da saúde, se queria atropelar as coisas, né? Então começou a ter algumas ações, assim, algumas intervenções muito políticas lá dentro e tal. Aí a gente eu ajuizei a ação entendendo que era melhor que isso acontecesse de forma judicial. Por quê? Porque assim a Santa Casa vai resolver o problema dela, que é a desorganização interna e profissionalizar o trabalho. Então vai ter essa autonomia para fazer isso. E eu entendi que
que com a administração não ia ter essa autonomia e esse profissionalismo. Ia se colocar muito dinheiro público para ter algum resultado, mas não ia se atacar. Ia se atacar os sintomas, mas não a causa da doença. Certo. Então a gente fez essa intervenção, o judiciário concordou com a gente, foi nomeada uma comissão, pessoas imparciais, pessoas honestas, trabalhadoras, voluntários. Então pessoas que entendem de saúde, pessoas que não entendem uma ação da comunidade, pessoas que entendem de jurídico. Então fizemos uma seleção assim, ali de pessoas, colocamos como gestores, a comissão interventiva, e eles hoje contrataram um administrador, procuraram no mercado aí vários, assim, o melhor possível, ao custo-benefício da Santa Casa, conseguiram um gestor que tem experiência, e ele está lá trabalhando. Então, me parece que essa comissão e o administrador agora deu uma certa tranquilidade, não tem interferência, não tem nada, é uma coisa... Não tem interferência do judiciário, não tem interferência do executivo. Parece que estão se comunicando bem, o executivo com a Santa Casa. Num primeiro momento, o prefeito disse que não ia ajudar, né? Mas agora ele já está achando que a parceria é boa. Inclusive liberou os primeiros recursos aí, né? Até agradecer ao prefeito por ter, né, realmente mudado a opinião dele, né? Porque eu acho que é uma questão... A gente é inteligente quando muda de opinião, claro, né? Sim. Porque não pode ficar batendo... Eu acho que ele fez uma decisão agora interessante, ele voltou conosco aqui, vai ser parceiro, vai trabalhar conosco. Quando eu digo conosco, porque eu sou a favor do trabalho da comissão. E eles estão tendo autonomia. E foi aprovado o plano de trabalho. Esse mês começam as cirurgias. Então eu vejo que essa intervenção me parece que vai fazer um diagnóstico durante esse ano dos problemas que teve, vai fazer um diagnóstico da capacidade da Santa Casa, se ela é autossuficiente, se ela tem condições de sobreviver, se ela é realmente viável, e se não for, tem que fechar, não tem como ficar passando... A sociedade bancando a coisa só dá prejuízo. Ok, né? Aí a gente, claro, quando eu digo fechar, aí o município assume, o Estado assume, alguém vai assumir. Mas eu tenho esperança que ela preste serviço e consiga, então, ter um giro alto, porque o SUS tem uma tabela muito baixa, sabe? Esse é o problema da saúde. Então, a Santa Casa não é um problema só que falta dinheiro, de má gestão, é que a tabela do SUS é muito baixa. Então, todas as Santa Casas do país estão com problema, isso não é coincidência, né? Então, eu acho que nós vamos, pelo menos agora, vai funcionar, a gente vai ter um diagnóstico e, se for viável, ela vai funcionar de forma profissional e vai ajudar bastante a população. Isso. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui de uma servidora pública. Ela diz que no setor dela, CME, não sei o que é CME, o técnico da empresa responsável por fazer o laudo referente à insalubridade não esteve lá no setor dela para ver as condições de trabalho. E já cortaram 20% da insalubridade dela. Ela está dizendo o seguinte: se ninguém vem cá ver minha situação e já corta. Então, no caso aqui, é aquilo que nós falamos, né? Depende do executivo, depende da administração tomar essa frente. Olha, se a administração não concorda com o laudo, ela pode questionar, ela tem profissionais, inclusive, né, que trabalham como segurança do trabalho, pode contratar uma outra empresa. Ela pode, por exemplo, ela mesma contratar e pedir um técnico, fazer para ela e apresentar ao município? Isso funciona ou não? Não, eu digo, a própria administração pode questionar o laudo se ela não... Se o laudo ela tá querendo dizer que ela trabalha, ela faz por merecer insalubridade, só que não foi ninguém fazer o laudo para ela no setor dela, servidora pública. Quer dizer o seguinte, ninguém veio cá saber fazer para mim e cortaram dela. É isso que ela está dizendo. Eu peço que ela procure, né, o secretário da pasta para que seja feito o laudo de forma correta, ou seja, o técnico tem que comparecer no local de trabalho. Agora, se tiver alguma falha no laudo, por exemplo, por não terem comparecido no local e não fizerem nada, buscar a justiça. Aí lá na justiça ela pode pedir um laudo específico para o caso dela. Ela pode mesmo tomar iniciativa, contratar e provar que... Ou não? O município tem que tomar... Poder até pode, mas tem um valor relativo, né? Porque é uma contratação pessoal, aí, enfim, ficaria uma discussão interna dentro do município, né? Eu acredito, assim, se o município não concorda com o laudo, o sindicato não concorda com o laudo, tem que buscar a justiça e fazer um laudo judicial. Porque senão o assistente técnico vai ficar discutindo o laudo com a empresa e não vai chegar a lugar nenhum. Cada um vai defender o seu lado. Fica difícil. O que eu tô...
essa é a minha opinião. Você do almoxerifado, que trabalha, que precisa, faz por merecer a insalubridade, seu trabalho é insalubre, ou qualquer outro setor da prefeitura, cobra do seu chefe. Você tem que cobrar para que o técnico vá ao local de trabalho seu, ou olhe sua atividade e dê um laudo para poder você ter o direito. Isso agora não depende de ninguém, depende de você cobrar do seu chefe e o chefe cobrar do prefeito. Porque o que eu estou entendendo aqui é a prefeitura está fazendo jogo mole. Porque o Ministério Público, eles pediram 30 dias para poder apresentar o laudo. O Ministério Público deu 90. Não é isso, doutor? Só deu prazo de 90 dias, é isso? Nós fizemos nessa recomendação dando 90 dias para o município concluir o laudo, que já estava em andamento, e adequar esse pagamento das insalubridades ao laudo, né? Isso. O que acontece, Tadeu? Uma coisa nós temos que ser realista. Muita gente vai perder a insalubridade, ou vai diminuir a insalubridade, e muitos vão ganhar. Justamente. Porque não é todo mundo que tem direito mesmo. Como eu dei o exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Pega uma cozinheira que está trabalhando na cozinha, talvez não tenha insalubridade. Serviços gerais, né, que faz cozinha, não tem direito. Agora, a serviços gerais que está lá no banheiro, limpando o banheiro, por ter contato com detergentes, vai ter direito. Então, vai ter essas situações, a pessoa ter o mesmo cargo, o mesmo concurso, e uma vai ganhar, outra não vai ganhar, porque as funções são diferentes. Mas o importante é aqueles que merecem ou têm o direito que recebam. Exato. A gente defende isso. Isso aí, o importante é assim, tem um laudo. Esse laudo, a princípio, é o que vale. Eu não concordei com o laudo. Busca a justiça. Pega um advogado, vai na justiça então, e vai ser feito um laudo judicial. Então, gente, essa desculpa dizendo que o Ministério Público que mandou cortar, o doutor está dizendo aqui que não existe nada disso. A prefeitura, que parece que não está tendo interesse, e quem está falando sou eu, de poder fazer os laudos para provar se você precisa ou não. Essa é a verdade. Então cobra do prefeito, cobra do secretário, do seu chefe, para que mande fazer um laudo para você restabelecer o seu direito. Só para finalizar aqui esse ponto, Tadeu, eu vou deixar para ti a cópia aqui. Eu tenho no meu celular da recomendação, da ação, dos acordos, tudo. Aí, se alguém quiser ter acesso, está disponível, né? É muito claro aqui, gente. As coisas do Ministério Público sugeriu, pediu. Veja bem, a prefeitura falou que 30 dias entregava o laudo de quem deveria ou não, quem tem direito ou não. O Ministério Público falou, 30 dias, vou dar 90 dias. Já passaram os 90. E eles não entregaram. Então a culpa não é do Ministério Público. A culpa é do Executivo, da administração, que não providenciou. Nós temos que cobrar deles. Talvez depois dessa entrevista, que o doutor está sendo extremamente transparente, eles vão tomar iniciativa e resolver o problema. Porque o que a gente escuta é o seguinte, o Ministério Público cortou, o Ministério Público está querendo administrar a cidade, o promotor quer ser prefeito. Não é, não. Ele está sendo muito transparente aqui e dizer que está faltando atitude da administração pública. Mas um ponto importante aqui, Tadeu, desculpa interromper, mas a gente vai lembrando. Tem casos que a pessoa não vai receber agora, mas vai receber no mês que vem. Como eu dei o exemplo, eu estou trabalhando hoje na cozinha, amanhã eu posso estar trabalhando limpando o banheiro. Hoje eu posso estar lá trabalhando no posto, amanhã eu posso estar trabalhando no hospital. Então, isso é muito dinâmico. Tu recebe um mês, não recebe no outro. Então, depende muito do momento. Isso. Mas é importante o documento do laudo seu sobre a sua atividade, isso que é importante. Ô, doutor, outro assunto que nós estamos na pauta aí, nós trouxemos aí, complemento, uma pergunta aos servidores públicos a respeito do complemento. Parece que houve uma decisão judicial, não é? E o senhor, parece que o Ministério Público só recorreu, não recorreu. Como é que está a situação do complemento dos servidores da Prefeitura de Arcos? Bom, com relação ao complemento, eu vou fazer de novo uma recapitulação, né? Porque tem gente que nunca ouviu falar, então vamos lá. Em Arcos tem, então, uma lei atípica, né? Que criou o tal do Sistema de Complemento de Aposentadoria. O que é o Sistema de Complemento de Aposentadoria de Arcos? Seria para dar integralidade aos aposentados. Então eles se aposentam pelo INSS, lá não recebe de forma integral. Aí esse sistema, o município complementa esse valor, para dar integralidade, que é o que previa a Constituição Federal até a Emenda Constitucional 2003. Até a Emenda 41 de 2003. Então o que aconteceu? O município criou esse sistema tinha muitos problemas, vigorou por 30 anos,
muita gente estava recebendo, então chegou no Ministério Público esse sistema. O promotor entendeu que era ilegal, encaminhou a legislação para o tribunal, fez uma ação direta de inconstitucionalidade, e paralelo a isso ele entrou com 3 ações, com 2 ações, uma fui eu que entrei, com 2 ações. Ele entrou com uma ação contra todo o sistema, para declarar nulo. Ele entrou com uma outra ação para fazer a revisão dos benefícios de alguns e processo de outros para revisar o superfaturamento de alguns benefícios. E uma terceira ação que eu entrei foi contra quem criou o sistema para ressarcir os valores. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade suspendeu todas as ações de Arcos. E a gente ficou aguardando. E esse ano saiu o acordo, a decisão lá do tribunal, dizendo que era parcialmente constitucional. Então, quem entrou até 2003 teria direito a esse sistema, quem entrou depois de 2003 não teria direito a esse sistema. Mas mesmo assim o tribunal modulou os efeitos, porque quando é inconstitucional se anula tudo. Mas ele entendeu que seria injusto, vamos dizer assim, e mandou continuar pagando. Só que o que aconteceu? E permitiu a revisão dos benefícios. Só que o que acontece? Essa decisão do tribunal não analisou uma série de desdobramentos que aconteceu durante esses 30 anos. Por exemplo, pessoas que pagaram e ainda não se aposentaram, pessoas que estão aposentadas e fizeram já o pedido, mas não estão ganhando. Tinha um monte de situação que não ficou claro. Então o Ministério Público lá em Belo Horizonte e também o sindicato e também o município fizeram uns embargos declaratórios, que são um recurso para esclarecimento. Uhum. E está lá aguardando esses esclarecimentos. Até hoje. Até hoje. Mas paralelo a isso, o que eu fiz aqui? Para não deixar... que tem algumas pessoas que tiveram o benefício suspenso aqui numa das ações. O que eu fiz? Passou mais de um ano, e o Código de Processo Civil diz que uma ação não pode ficar parada mais de um ano, eu pedi a retomada das ações. E pedi para o município fazer as revisões. E o município fez as revisões de 16 pessoas que são réis nessas ações. Sim. E concluiu esses processos. Então, por exemplo, para te ter uma ideia, tem um caso lá que o cidadão recebia 16, 18 mil de complemento. Passou a ser 4. Para te ver como havia um superfaturamento gigante ali, né? Aí, só que essa ação é enorme, uma ação complexa, né? E eu me manifestei, a última manifestação do Ministério Público é para retomar os pagamentos, com base nos processos administrativos. Entendi. Só que essa decisão não foi analisada pelo Dr. Thiago. E ele agora saiu, né? Então vai ter um atraso nessa decisão. Mas o que aconteceu? Por que teve um atraso? Porque muita gente fica peticionando, recorrendo, então o processo acaba não tendo decisão. Então, se depender do Ministério Público, qual que está o andamento hoje? O andamento é o seguinte: a ação direta lá no tribunal está aguardando esses embargos declaratórios para esclarecimentos. Aqui em Arcos, a ação que faz a revisão daqueles 16 que não estão recebendo, a gente já pediu a retomada do pagamento, mas respeitando aqueles processos administrativos. Com relação à ação que questiona todo o sistema, ela vai acabar ficando prejudicada com a ADIM. Então, nós temos 3 ações aqui. Uma vai ficar prejudicada. Essa da revisão, o Ministério Público defende a revisão de todos os complementos do sistema de Arcos. Então vai ter que ser feito processo administrativo para revisar o valor de todos, para não ter superdimensionamento. E a terceira ação, que é essa que cobra o ressarcimento de quem criou o sistema, com essa decisão do tribunal, eu vou ter que retirar essa ação que está suspensa para adequar ela. Ou não entrar com a ação, se eu entender que com essa ação... Enfim, eu vou ter que fazer um estudo normalmente. Porque eu preciso mudar o valor, eu preciso contar de novo a história, eu vou retirar e vou readequar essa ação. Então, como é que está o sistema do complemento? Está assim, muito bem encaminhado para um desfecho. Se o tribunal lá decidir e o MP não recorrer para o Supremo, a decisão, no máximo ano que vem, está resolvida. E vai ter essas revisões, a gente vai defender essas revisões. As partes vão defender que não pode revisar, porque passou muito tempo, que se chama decadência e tal. O MP vai defender que tem que revisar. Aí vai ficar uma discussão em torno disso, mas eu acredito que está muito próximo de uma solução. Doutor, sempre que eu falo aqui no início, né, da entrevista, as pessoas atribuem ao Ministério Público decisões da esfera do Executivo. Surgiu mais uma aqui, 9959, final 58. Foi publicada em redes sociais sobre a seleção de diretores escolares. E a
a justificativa, né, não sei de quem, é de que foi por obrigação do Ministério Público, ordem do Ministério Público, poder fazer esse processo de seleção de diretores. Esse processo, doutor, o senhor recomendou que a direção de escola seja feita por processo seletivo? Olha, como todos sabem, né, o Ministério Público em Arcos tem 2 promotores, né? Tem eu e a doutora Juliana. A doutora Juliana é responsável pela educação. Eu sou responsável pelo patrimônio público. Esse problema da questão da escolha dos diretores até chegou para mim agora. Chegou para mim uma representação, tanto do sindicato quanto de um cidadão, dizendo que esse decreto que regulamentou a forma de escolha de diretores estaria em desacordo com a lei federal, lá, que é a lei do Fundeb, que prevê... Porque o que acontece? Aqui em Arcos, a escolha dos diretores, se eu não me engano... É comissionado. É comissionado. Isso. Mas essa lei lá do Fundeb, se tu fizer por eleição ou por seleção, você ganha um valor a mais. Isso. Né? Isso. Então, o pessoal questiona que esse decreto, na verdade, não atende ao que a lei federal prevê. E que ainda continua tendo um viés político. Eu estou com esse problema lá e estou trabalhando junto com a doutora Juliana, porque ela é da educação e eu sou do patrimônio, a gente está analisando junto. Esse processo teria que ter um edital, não, doutor? Nós cobramos isso, uma resposta do Executivo, e eles disseram que vão publicar um edital, mas nós estamos há 30 dias nessa prova seletiva. Para ser sincero contigo, eu não tenho muito o que dizer desse caso, porque o que eu fiz até agora? Eu ouvi li as representações, oficiei para o município prestar informações e ele não me respondeu. Então eu ainda não estudei a matéria. Eu posso dizer que não foi nós quem recomendamos. Pelo menos eu não... Só se a doutora Juliana fez, eu não estou sabendo. Mas eu acredito que não tem nada do Ministério Público, a não ser um ofício pedindo informações sobre esse decreto. Então essa história de que o Ministério Público obrigou a Prefeitura a fazer prova, isso não procede. Pelo menos... Provavelmente não. Na área do doutor, por ele não. 99% né? Não, porque eu até conversei com a doutora Juliana e ela não me falou sobre isso. Então, assim, é 99% que não tem nada a ver com o Ministério Público. Na verdade, é porque a lei federal prevê que precisa ter um mecanismo ou de eleição ou de seleção de diretores para receber um valor a mais do Fundeb. E por isso que eles criaram esse mecanismo aí. Eu não sei se ele vai atender o que a lei federal quer ou não. Aí eu estou estudando ainda a matéria. Vou voltar aqui rapidinho, a questão aqui do complemento. É uma pergunta que cargos comissionados que pagaram o complemento, doutor, vão ter o direito de receber isso? Bom, o complemento, a princípio, ele é para os cargos efetivos, né? Então, mas foi cobrado. Porque a vida inteira foi cobrado. O que acontece? Os comissionados não têm direito à integralidade, isso, né? Então, eles não têm direito ao complemento. Então, o que eles pagaram, foi recolhido deles a título de complemento, a gente chama, é um tributo, é uma contribuição previdenciária que dentro da classe tributos é uma espécie. A pessoa pode cobrar restituição, porque quando um tributo é cobrado de forma indevida, ele pode ser restituído. Só que ele tem o prazo de 5 anos para restituir. Então, se a pessoa não fez, corra atrás para fazer, porque senão vai perder. Acabou. A maioria, então, acabou. Isso é diferente dessa decisão que desse curso lá do processo no tribunal, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que esse caso não tem nada a ver. Por quê? Porque ele não vai ter direito ao complemento, porque não é um cargo efetivo. Então ele não tem direito à integralidade, né, que a gente fala do servidor público. Ele está regido pelo regime geral de previdência. Então, no caso dele, ele não vai ser beneficiado pela decisão do tribunal. Então, como é um comissionado, ou um temporário, vamos dizer assim, ele tem que buscar a restituição do que pagou de forma indevida. Foi cobrado dele de forma indevida. Então 5 anos, gente, acabou. 5 anos para cá, você tem direito de reclamar e querer. Depois, então, para trás, nem senta na justiça? Agora sim, né? Ou é lei? Isso é lei? Agora sim, Tadeu, eu tô te falando sem ver documento, sem ver o caso. Mas a regra, né? A regra é essa? A lei é essa? Não, a regra... 5 anos para... O sistema tributário é assim, tu tem 5 anos para cobrar um imposto indevido, um tributo indevido, né? Se passou 5 anos e você não cobrou, prescreve. O Estado nunca perde, né? Muito bem. Ô, doutor, vamos um minuto de intervalo, Marcão, para as considerações finais, para a gente poder encerrar a entrevista. Jornalista Tadeu Nunes, a voz do povo do rádio. Muito bem, reta final do bate-papo de redação, entrevista do doutor Rafael. Quero agradecer a você pela audiência.
e dizer para nosso ouvinte aqui, quando eu dei aquele sorriso aqui, quando eu disse dos últimos 5 anos, eu também fui prejudicado. Se for essa realmente a regra de 5 anos, eu também perdi tudo. Então não estou rindo de ninguém, não. Estou rindo para não chorar. Doutor, que prazer, viu? Passou 1h30, um bate-papo, a gente nem vê a hora passar. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Estamos à disposição e marcar uma nova vinda aqui, porque muitos assuntos ficaram para trás, eu tenho certeza, de interesse da comunidade. Muito obrigado, excelente final de semana para o senhor. Eu que agradeço aí o Marco Antônio, o Tadeu, aos ouvintes aí, agradecer a audiência, a paciência, né? Nós tínhamos muita coisa para falar aqui, eu anotei, né? A limpeza de lotes, cargos temporários, enfim, nós tínhamos muita coisa para falar, mas é bom a gente marcar uma outra data, né? Sim. Com uma outra pauta. E é isso, sempre à disposição aí da rádio, da comunidade, na medida do possível, né? São 10 mil processos só na vara que eu atendo. Tem mais as curadorias, né? Patrimônio, saúde, consumidor, idoso, deficiência, habitação, tributário, né? Chega gente toda hora, problema toda hora. Então a gente às vezes não consegue dar a resposta no tempo e como as pessoas merecem, mas a gente tenta no máximo do possível. Tem também todo o trabalho da doutora Juliana, né? Meio ambiente, criança. Acho que na próxima daria até para convidar ela para vir junto aqui falar um pouco da parte dela, que eu tô falando da minha, né? Tem toda a dela, ainda que ela tem mais trabalho do que eu. Ela tá sempre mergulhada lá na promotoria dela. Então, mandar um abraço aqui para toda a minha equipe também lá da promotoria, que ninguém faz nada sozinho. Eu tô prestando conta aqui, mas na verdade quem faz a coisa acontecer são eles. Então, agradecer o trabalho deles e agradecer a todos e sempre à disposição. Muito bem. Então, um abraço, doutor. Muito obrigado.